gratidão e ter a capacidade de enxergar aquilo que é invisível, tá? E a gente vai começar essa live de hoje com uma palavra bem impactante para a sua vida, para a sua história, tá? Então coloca aí na tua mente e no teu coração. O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração é o que Deus tem reservado para você. Coisas grandes e inexplicáveis. Vida me surpreenda. Então, anota isso aí. Isaías 64:4. Todas as vezes que você entrar no desânimo, algo quiser sugar a sua energia, a sua força, você vai continuar. Isaías 64:4, de novo. Que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração é o que Deus tem preparado. Tá lembrado da live de ontem? A gente falou sobre as possibilidades. Naquilo que eu posso sonhar, eu posso realizar. Só que a de hoje ela é diferente. Que tem muito mais para você. Muito mais coisas boas e grandiosas para a tua vida. Então se prepara para começar a receber, porque o invisível ele vai se manifestar na tua vida. Consegue compreender isso? O invisível, aparentemente impossível, se manifestando na sua vida. Uma coisa que é muito séria espiritualmente falando hoje, eu vejo pessoas sendo restabelecidas, tá? Em ossos. Pessoas que estão com problema nos ossos. Hoje aqui está sendo enviada uma unção grandiosa de cura nos ossos, tá? De cura nos ossos, seja quebrado, seja falta de cálcio, seja o que for. Hoje está havendo um milagre na sua vida, tá? Tá havendo milagre. Se você está com problema de dores na coluna, é algo voltado a ossos hoje, tá? Nessas impossibilidades no que está acontecendo aqui hoje, como seu mentor espiritual, estou te trazendo nessa direção. Cura. Se não é para você, pode ser para alguém próximo a você, mas é vitória que está chegando. É bênção que está chegando. E a gente vai começar essa live de hoje conversando com Deus, tá? Vamos começar essa live de hoje conversando com Deus, ver qual que seria a carta, tá? Qual que seria a carta e qual que será a carta que vai nos direcionar nessa live de hoje também, para que possamos fazer uma reflexão. Então, ó, embaraçando e embaralhando todas as cartas, a carta chama, ó, Conversando com Deus. Se você quiser adquirir, muito em breve vai estar disponível no meu site, tá? franciscosouzamentor.com.br, tá? Está se formando, se montando e vai ter muito em breve. Então, eu vou tirar hoje a quinta carta de cima, tá? Então, tira uma, tira duas, tira 3, tira 4, tira 5. Vamos ver. Nossa! Olha a pergunta. O que você aprende com Deus? Deus quer saber, muitas das vezes, olha a conversa de Deus conosco. Ele quer saber, na sua caminhada, na sua jornada, o que você tem aprendido comigo? Tá? O que você tem aprendido? O que tem edificado a sua vida? O que tem transformado a sua vida? Como é que você tem caminhado? Tem pessoas que falam, eu acredito em Deus, mas quando é na hora da provação, na hora da guerra, essas pessoas simplesmente retrocedem. Essas pessoas retrocedem. Então eu quero falar com vocês hoje. Se você é uma pessoa que fala, que acredita em Deus, mas suas atitudes, a forma que você anda é o contrário, então é essa a pergunta de hoje, tá? O que você aprende com Deus? O que você aprende com Ele? Como tem sido a sua evolução? Então hoje eu quero trazer para você, com base na gratidão, que você já sabe o que é a gratidão, mas nós queremos trazer a capacidade de enxergar o invisível, tá? A capacidade de ir mais adiante. Porque hoje eu não vou explicar o que é gratidão, porque você que está aqui me acompanhando já sabe que gratidão é aquilo que realmente vem lá de dentro, né? Então, quem está aqui já passou dessa fase. Eu quero falar do que acontece quando a gratidão ela amadurece, tá? E a pessoa começa a enxergar coisas, tá? Que antes passavam despercebidas. Você percebe que quando você é grata, algumas coisas começam a acontecer na sua vida que você nem percebe. Algumas coisas começam a acontecer, coisas que você não percebeu. Como é que eu não vi isso antes? Eu nunca vi isso antes. Inclusive, eu estava agora conversando com uma corretora. Nossa, eu sempre venho aqui
nesse prédio, nesse condomínio, e eu nunca vi essas flores ali que são tão bonitas. Eu falei, interessante, né? É esse tema que eu vou falar hoje. Que muitas pessoas, elas passam e não veem. A pessoa está tão apressada em chegar logo no objetivo dela, que ela não aprecia o caminho, ela não aprecia a jornada, ela não aprecia o momento. Por isso essa live de hoje é para te trazer essa consciência, tá? De aproveitar a jornada, que muitas das vezes tem um milagre ali, tem algo bom para você, tem uma novidade, tem uma porta aberta, tem algo certo, e muitas vezes está travando, tá? Deixa eu ver quem é que já está aqui comigo. Vamos lá, Suênia, bem-vinda, mamãe. Valéria, Pedro, Rejane, Marilene, Zioneide, tá? Nair, Clarice. Então, sejam todos muito bem-vindos, Juscelie. Então, que sejam todos muito bem-vindos a esse dia. Então, o que eu quero trazer hoje para você? Para abrir os olhos do entendimento, para ver no meio das impossibilidades. Silvia, dentro das impossibilidades daquilo de milagre que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Então, muitas das vezes, você não está percebendo os milagres que estão acontecendo. Então, quero trazer para você hoje que é gratidão e a capacidade de enxergar o invisível. A capacidade de chegar no nível maior. Porque muitas das vezes você não pode até não compreender, mas por dentro de cada situação há um milagre que está sendo pré-elaborado, pré-feito para ser executado, mudado e transformado, tá? Então eu quero trazer para vocês, começa a abrir o seu coração. Lembra do versículo que nós começamos aqui hoje, Isaías 64:4, que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração, é o que Deus tem preparado para você. Que a live de ontem foi, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Só que hoje nós estamos potencializando, nós podemos ir mais longe ainda, que nem nós conseguimos sonhar, nem ouvir e nem chegou no coração, é o que Deus tem preparado para a nossa vida e para a nossa história. Então, o cérebro humano, ele não resiste a tudo, tá? Ele filtra algumas coisas. Então, ele começa a trabalhar muito nisso. E o cérebro, ele trabalha com aquilo que você faz continuamente, com aquilo que você faz repetidamente. Se você é uma pessoa que já sofre reclamando, sofrendo e tudo, seu cérebro se vicia naquilo. Se você é uma pessoa que começa a agradecer, determinar alegria, paz, é isso que acontece. Então eu quero trazer para vocês hoje, o cérebro ele valida o estado emocional dominante. Como assim, Francisco? Se você passa o dia agradecendo realmente, não só de boca, o teu cérebro vai começar a ver coisas para você agradecer. Mas se você passa o dia reclamando, o teu cérebro, ele vai ficar procurando coisa para reclamar. E se você estiver realmente fazendo essas lives aqui comigo, você vai perceber tantas coisas, mas tantas coisas que irão transformar e impactar a tua vida. Como assim, Francisco? Irão mudar totalmente a sua história. Irão mudar totalmente a tua vida. Irão mudar totalmente. Por quê? Porque você vai parar de olhar para o negativo e vai começar a ver o positivo. Porque quem vive reclamando direto vive em estado de alerta. Só percebe perigo. Você está entendendo isso? Quem vive reclamando só consegue perceber perigo, só consegue perceber perda. Mas quem vive em gratidão consciente percebe a proteção. Tá? Isso é muito grandioso. Então eu peço a você, oriento você, questiono você a começar a perceber algo de grandioso e de bom que tem por aí. Quando você abre essa sua visão para alcançar lugares altos, aí o Isaías 64:4 entra na tua vida. O que teus olhos não viram, teu ouvido não ouviu e não chegou no teu coração é o que Deus tem preparado para você. Então, mas eu quero dizer sobre milagres disfarçados. Muitas das vezes aquilo que é provação para a tua vida são alertas e despertar de Deus. Quanto mais você amadurece, mais bênção vem para você. Mas para cada bênção vir para você, você precisa passar por um desafio. Mas eu não quero passar por desafio. Para você poder chegar na vitória, você tem que passar por desafio. Tá? Que desafio é esse? São as lições. São as lições. Lembra daquilo que eu falei? Se você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. Então eu quero trazer isso à tona para você. Porque quem só vive reclamando só percebe perda.
Mas quem vive gratidão consciente percebe sempre que tem algo bom. E é nestes momentos que nós somos mais, provados e analisados como ouro. Você sabe quando você é contratado sem experiência, primeiro você vai ter que fazer treinamento, primeiro você vai ter que fazer adaptação, daqui a pouco você fica top naquilo que muitas das vezes, não é? Muitas das vezes você pensava que não ia dar conta, daqui a pouco você já sabe, daqui a pouco você está já ensinando para outras pessoas. E por isso eu falo com propriedade, diante de situações que eu já passei, eu posso falar para você agora que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha que coisa mais poderosa. Para você que acredita em Deus, para você que tem esse seu espiritual aí grandioso, para que você olhe que Deus, ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha! Então começa agora a analisar, analisar tudo que realmente você tem pedido. Mas, Francisco, tem dia que eu não peço, mas a sua energia está pedindo. Você sabe quando você reclama só em pensamento, só aquela raiva interna, é um pedido. Cuidado com isso. Observe isso, porque isso você fala na sua forma de pensar, na sua forma de agir e na sua forma de falar. A sua conexão com o espiritual, elas vêm de várias e várias formas. Mas o que acontece hoje? Lembra da carta que saiu hoje no Conversando com Deus? Conversando com Deus, Conversando com Deus. O que você aprende com Deus? Por que nós falamos tanto de Deus, mas quando chega o momento da aprovação, parece que Ele não está conosco? Lembra do Salmo 46? Ele é bem presente na hora da angústia. Pois é, então a gratidão pela sua vida, ela precisa realmente mudar essa história. E aqui está um ponto terapêutico, sabia? Tem livramento que você não celebra, porque você só percebe o que aconteceu, não o que não aconteceu. Como assim? Comece a perceber milagres na sua vida. O que é a palavra de hoje que eu estou falando para você? Tem milagres acontecendo na sua vida, livramento que você nem percebe. Que tal você chegar no final do dia, Deus, obrigado por cada livramento. Quantas e quantas vezes eu lembro isso de muito, muito tempo. Eu tinha apenas 25 anos, mas isso ficou muito marcado na minha vida. Então eu saía muito cedo de casa para fazer visitas e outras coisas. Então eu saía fazer visita e um determinado dia, naquela época tinha aquelas vans, sabe? Lá em Brasília, eu morava no setor de oficinas. Então eu andava bastante. E aí quando eu atravessei, eu fiquei lá aguardando o horário da van passar. E de repente, aquele homem que já me conhecia, que eu estava ali todos os dias pegando a van, eu dei com a mão e a van não parou. E eu percebi que tinha um banco atrás, que estava totalmente vago. Eu falei, esse homem, alguma coisa pessoal, alguma coisa aconteceu, não compreendia os mistérios de Deus espirituais. E talvez você já tenha vivido por isso, Deus trabalhando dentro do invisível. Então, o que aconteceu? Eu tive que esperar mais cerca de meia hora, 40 minutos, para outra van passar. Foi quando eu peguei essa van. Quando a gente ia descendo para ir para Samambaia, talvez você que é de Brasília conheça, descendo para ir para Samambaia, de Itaguatinga para ir para Samambaia, na subida, aquela van tinha capotado. Gente, era para mim estar dentro daquela van. Então, toda a minha história e trajetória, ela é escrita de milagres. Por isso que o livro Colecionando Cicatrizes está trazendo a minha história de vida, todas as cicatrizes. Cada cicatriz no pescoço, cicatriz na perna, na barriga, em todo lugar tem uma história de milagres. Então, eu quero que você perceba isso, o poder divino do mundo espiritual e de você se conectar. Então, a pergunta que não quer calar, você já agradeceu hoje? Você já agradeceu? Você já entregou o teu dia? Você já abençoou? Conhece Samambaia? Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver quem chegou aqui depois. Hugo, seja bem-vindo. Indira, Zioneide, Vivian, Edna, Geni, que bênção. Wesley, Rejane, sejam muito bem-vindos aqui hoje. Nós estamos falando sobre ver o invisível, perceber a forma que Deus age quando nós agradecemos. Agradeça hoje pelos livramentos que você tem recebido. Agradeça pela tua saúde, pela tua paz interior, pela tua paz emocional, por tudo que está acontecendo ao seu redor, por toda a paz que pode vir, pelas condições que você tem hoje.
tá? Então, caminhos que você não seguiu, pessoas que você decidiu naquele dia não sair, uma porta que se fechou, uma decisão que foi impedida. São várias situações que é uma manifestação, tá? Porque a mente imatura, a mente que não calcula, vê isso como perda, tá? Mas a consciência madura chama isso de livramento. Então perceba quantas vezes você tem sido, tá, acolhido, protegido, guardado e guardada. Então saiba que tudo coopera para o seu bem. Então hoje você não vai reclamar pela porta que se fechou, por algo que aconteceu, por um relacionamento que não deu certo, por algo que saiu do seu controle. Hoje você irá agradecer, porque foi livramento. Foi livramento. Sabe? Lembra daquela... Aparece até às vezes umas frases, Instagram, Facebook, nas redes sociais. Sabe por que Deus afasta algumas pessoas de você? Porque Ele está respondendo a sua oração. Me livrai do mal. Amém. Então, quando eu falo de gratidão, eu falo com propriedade, tá? Porque algumas pessoas que conhecem a minha história sabem os desafios que eu precisei para poder estar aqui hoje. Então, agora eu quero que você realmente comece a perceber. Quero te alertar. Presta atenção. Você vai ver essa live de novo, que é uma palavra poderosa na tua vida, tá? Olha, Salmo 91, versículo 11. Você que tem o Salmo 91 aberto aí na sua estante, onde que tal, você já leu. Tem algo muito mais forte que eu quero trazer para você hoje. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salmos 91, versículo 11. Então hoje você vai tirar a reclamação da sua boca. Tá? Se algo aconteceu, um pneu furou, algo aconteceu, tudo, você vai perceber que há um propósito maior da parte de Deus na tua vida. Ah, mas é coisa ruim. Há um propósito, há algo grandioso, há algo para ser manifesto na tua vida. Porque o texto não diz que os anjos de repente aparecem, diz que ele dá ordem aos anjos ao seu respeito. Ei, cuida de fulano. Vai, cuida de fulano, cicrano, beltrano, guarda, protege e livra. E o anjo não é um espetáculo, o anjo é uma função para a tua vida. Olha que grandioso, gente. Se sinta privilegiado. Se sinta privilegiado porque você é guardado, protegido. Então, muitos livramentos, muitas coisas boas acontecem na tua vida dentro do invisível. Tem anjos cuidando de você. Tem anjos cuidando de você. Então, comece a agradecer até por aquilo que você não vê. Tá? Guardando a tua casa, a tua família. Tá? Hebreus ainda fala, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Então está falando sobre anjos que vêm para servir a cada um de nós. Tá? Não é a questão que nós estamos romantizando anjo da guarda. É o que a Bíblia diz, que você está sendo protegido por anjos. E não é só um anjo da guarda. Aqui diz que ele dá ordem aos anjos. Olha que coisa mais poderosa. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele dá ordem. Então, nós vamos agora começar a prestar atenção. Começar a perceber que você está recebendo livramento e cuidado da parte de Deus na sua vida. Porque a maioria das pessoas só chama de milagre aquilo que interrompe a lógica. Só aquilo que aconteceu. Ai, não sei o que, estava doente e foi curado de repente. Só aquilo que interrompe a lógica você chama de milagre. Mas não é isso, tá? A Bíblia, ela fala da intervenção invisível. É Deus te livrando, Deus cuidando, tá? É Deus que muitas das vezes até permite você se atrasar. É algo que acontece. Então presta atenção nisso. Você hoje vai parar de reclamar pelas coisas que aconteceram. Pelas situações que aconteceram. Ontem eu até enviei algo no grupo muito sério. Deus te tirou de mesas porque era necessário te tirar de lá, porque estavam colocando veneno para você. Perceber que é o cuidado de Deus na sua vida, que é o cuidado do Senhor para com os seus, tá? Então, é muito grandioso saber que Deus, ele cuida da gente. Você consegue perceber isso? Consegue perceber que Deus cuida de você? Que Deus zela da tua vida e da tua história?
e que cada situação coopera para o seu bem. Então você vai sair da zona da reclamação hoje, tá? Porque muitos estavam presos à narrativa da frustração. Talvez você fosse aquela pessoa mais frustrada, nada dá certo para mim, nada acontece para mim. Enquanto Deus está cuidando, zelando de você, preparando algo maior, você está aí reclamando, tá? Parecendo uma criança mimada. E os milagres, é muito interessante isso. Como eu falei para vocês, os inúmeros milagres que Deus fez na minha vida, né? Os milagres, eles sempre caminham ao lado de quem está distraído. Percebe isso? Quando você está ali totalmente distraído, você nem percebe, está no celular. Eu mesmo, uma vez já andando no celular, pá, cara no poste. Sabe? Então essas coisas são muito sérias e Deus está ali livrando. Muitas das vezes a gente põe até um calço assim para não ficar aquele calombo assim na testa. E muitas coisas aconteceu. Então eu quero trazer você hoje para a gratidão, agradecer pelos livramentos. Consegue? Agradecer pelo cuidado de Deus na sua vida, na sua história. Agradecer realmente pelo cuidado divino sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então, por quê? Por que você vai agradecer hoje? Porque a gratidão, ela tira o cérebro do modo de ameaça. Então você não vai viver em desespero, mais em sofrimento, mais em angústia, mas agora você vai agradecer. Gratidão pelo livramento, gratidão pelo que o Senhor fez. Então, o teu cérebro vai ver as coisas positivas e vai aprender com isso. Vai ampliar a tua memória emocional positiva, e isso é muito bom. Então, se você é um tipo de pessoa que fica muito assim, ai, por que isso acontece comigo? Aí você vai começar a perceber, nossa, do que Deus está me livrando, hein? Do que Deus está me poupando? Deus está cuidando de mim, e isso é muito grandioso. Então eu quero que você observe com clareza a sua vida agora. Observe agora a sua vida e me diga, que situação você chamou de atraso, mas foi Deus que te livrou? Me fala aí, às vezes de relacionamento, às vezes de lugar, às vezes de alguma coisa, tá? Então presta atenção nisso. Que pessoa saiu da tua vida e te poupou? Quantas pessoas saíram da sua vida e você foi poupado? Que decisão não aconteceu hoje que faz sentido? Tá? Uma decisão que você não tomou, você disse um não, ou você disse um sim, ou você não falou nada e deu tudo certo. Então, talvez Deus estava agindo enquanto você estava só reclamando, viu? E essa é uma palavra que eu quero trazer para você hoje. Para que você comece a perceber sobre os livramentos. Livramento especial, a porta se fecha, algo acontece, alguém se volta contra você, alguém deixa de falar com você. Há algo ali que é Deus te poupando e cuidando da tua vida, tá? Porque milagres, eles não são raros. Raro é ter a consciência de que milagre acontece, viu? E também que anjos não aparecem só para impressionar. Os anjos, eles operam, eles aparecem para te proteger. Tem anjos te guardando, tem anjos te livrando, tem anjos guardando aí a sua vida. Então, a gratidão madura, ela não pede sinais. Ela reconhece livramentos. E essa é uma palavra que eu quero trazer para você hoje. Para você começar a mudar, transformar, ressignificar, potencializar a tua vida. Tá bom? Então eu quero que você declare com você hoje mesmo, tá? Eu escolho viver atento, eu escolho viver grato. Grato pelos livramentos, grato por muitas vezes eu nem saber o que estava acontecendo, eu estava sendo poupado. Eu estava recebendo livramentos, mas eu não percebia. Mas hoje eu reconheço o cuidado de Deus na minha vida. Eu reconheço o cuidado invisível e eu honro a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, mesmo quando eu não percebo. Então, muitas das vezes você não percebe, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, mas Deus está cuidando de você. Tá? Por isso Ele deixou essa pergunta logo no início. O que você aprende com Deus, hein? Ele pergunta, o que você aprende comigo? Como é viver sabendo que o invisível, as impossibilidades estão chegando na sua vida? Tá? Então, se essa live fez sentido para você, você vai compartilhar. Tá? Que muitas pessoas elas estão sendo cuidadas, protegidas. Deus tem dado livramento, mas muitas das vezes as pessoas só sabem reclamar, reclamar, reclamar. Dizer, ó vida, ó céu, azar, só isso acontece comigo. E muitas das vezes está sendo poupada, cuidada, zelada, tá? E até honrada. Então, se fez sentido para você, só deixa seu coração aí, compartilha, tá?
E até amanhã às 11h11. Até a próxima.